Um dos maiores debates envolvendo o São Paulo nos últimos tempos diz respeito ao fundo de Cotia. Por que o tricolor precisa repassar um percentual dos seus direitos, jogadores formados na base, para investidores, se a receita que vai ser obtida é parecida com o que o São Paulo faturou nessa temporada? Vou usar esse vídeo para te explicar em detalhes por que o fundo de Cotia é tão importante e pode revolucionar a história do tricolor. Sem perder tempo, pedir para deixar like, mais importante de tudo, se inscreva no canal. Um monte de gente assiste aos vídeos, mas não é inscrita, dá essa força pra gente, beleza? Bom, quero usar esse conteúdo para te explicar por que a criação de um fundo para Cotia pode ser absolutamente decisiva na ressurreição do tricolor. Muitos torcedores do São Paulo têm se perguntado, será que vale a pena levar essa história adiante? E essa dúvida passou a existir depois que surgiu a pergunta. Bom, São Paulo faturou 250 milhões de reais com vendas de atletas nesse ano. Se o São Paulo pretende captar um pouco mais do que isso e vai ter de repassar direitos para terceiros, qual seria a lógica de levar adiante esse projeto? Tem toda a lógica do mundo e eu tenho certeza que você vai compreender a partir de agora. Primeiro, contar que a ideia da criação de um fundo para Cotia parte do princípio de que vão ser captados 350 milhões de reais. A Galápagos já se comprometeu a um aporte de mais ou menos 200 milhões de reais, esse aporte pode alcançar até 250 milhões, e os outros 100 a 150 milhões devem vir de Evangelos Marinakis, o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, e que chegou a assinar um memorando de entendimentos com o São Paulo. Esse memorando deixou de existir porque o acordo inicial previa que ele se tornasse sócio de uma SAF de Cotia. Essa história ou essa ideia foi abolida porque o São Paulo entendia que dificilmente a SAF de Cotia seria aprovada no Conselho Deliberativo. Para aprovar uma SAF, o Júlio Casares precisaria ter pelo menos 75% dos votos. E nem quando ele foi eleito para presidente ele conseguiu uma votação tão expressiva. Diante desse cenário, o São Paulo aboliu a ideia de uma SAF e criou um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. O grande X da questão vem agora. Hoje, o São Paulo não tem dinheiro para buscar reforços para as categorias de base. Jogadores que chegariam para transformar a base e depois garantirem dinheiro grande com vendas futuras. Não há essa possibilidade. O São Paulo tende a apostar em jogadores muito jovens que cheguem ao tricolor sem a certeza de que eles vão vingar. O Palmeiras hoje se tornou o grande exemplo de base bem-sucedida. E o João Paulo Sampaio tem como grande característica à frente da gerência de futebol da base do Palmeiras buscar jogadores de 15, 16, 17 até 18 anos de idade em todas as partes do Brasil. O Palmeiras tem dinheiro para fazer esse investimento e o João Paulo Sampaio tem uma rede de olheiros extremamente competente. O São Paulo entende que hoje, em Cotia, a classe de atletas está distribuída da seguinte maneira: 75% dos jogadores que pertencem ao São Paulo e moram e jogam em Cotia, 75% pertencem a uma classe C, de atletas de qualidade boa, mas que ninguém é capaz de cravar que vão se transformar em jogadores importantes, vão garantir grandes vendas e podem chegar à seleção brasileira. Os outros 25% são divididos entre atletas de classes A e B. E na classe A entenda-se jogadores com potencial de seleção brasileira ou quem sabe até de virarem melhores do mundo. Classe B, de jogadores que já têm moral, que têm potencial grande, mas ainda não têm a confirmação de que vão se tornar fenômenos, tá? 75% de jogadores de qualidade boa, mas com uma enorme dúvida, e 25% de jogadores extra classe. Com o advento, a entrada, a chegada de até 350 milhões de reais que o São Paulo pretende usar para melhoria da infraestrutura e principalmente para a captação de jogadores no Brasil e na América do Sul, o tricolor pretende transformar, inverter essa pirâmide, tendo 75% de atletas formados das categorias de classes A e B e apenas 25% de atletas da classe C. A consequência, mais jogadores talentosos e muito promissores vão subir da base para o profissional. Num primeiro momento garantindo um São Paulo mais forte, esportivamente falando. E num segundo momento assegurando vendas bem maiores do que as atuais. São Paulo vendeu, por exemplo, nessa temporada, William Gomes por quase 10 milhões de euros, Matheus Alves e Lucas Ferreira por algo na casa dos 6 milhões de euros.
um pouquinho menos para o Ângelo, lateral direito, que vai para o Strasbourg. Enfim, negociações bem abaixo, por exemplo, do Palmeiras, que vendeu o Estevão por 60 milhões de euros, o Endrick por algo que pode chegar até 60 milhões de euros, do Vitor Reis, zagueiro que foi para o Manchester City, foi negociado por mais de 30 milhões de euros. Vocês percebem a diferença das cifras, dos valores? O São Paulo hoje não consegue, tendo uma categoria de base formada essencialmente por jogadores de classe C, grandes negociações. E do ponto de vista esportivo, São Paulo também não tem muitos jogadores subindo da base para serem titulares absolutos e decisivos, como por exemplo era o Estevão no Palmeiras até ele ser negociado com o Chelsea. Com esses 350 milhões de reais, o Tricolor tem certeza que vai buscar o melhor jogador sub-17 da Argentina, a grande promessa sub-15 do Equador, um jogador que está se destacando com 18 anos de idade no Paraguai, para formar uma seleção sul-americana em Cotia. Esses meninos vão ser profissionalizados e vão garantir enormes vendas. E aí, a Galápagos e Evangelos Marinax terão participação de um percentual na venda desses atletas. Mas, Nicola, vale a pena repassar um percentual da venda de atletas para Galápagos e para o Evangelos Marinax? Se não for dessa maneira, o São Paulo não consegue mudar o perfil dos seus jogadores. E vale a lembrança de que praticamente todos os atletas que surgem no São Paulo têm percentuais ligados a empresários. O São Paulo só vai estar mudando o destinatário. Em vez de ser cada atleta com um empresário, o São Paulo vai ter 2 parceiros que vão ser fixos para praticamente todos os jogadores da base. Ao Galápagos, além do Evangelos Marinax. Isso se o Grego confirmar sua intenção de fechar, ninguém no São Paulo é capaz de cravar que ele vai aportar entre 100 e 150 milhões. Se o Marinax recuar e não fizer esse aporte, o São Paulo assegura que consegue no mercado outros investidores e parceiros para que esse projeto vá adiante. O Conselho de Administração do São Paulo já aprovou a criação do Fundo de Cotia. Júlio Casares tem se reunido com todos os grupos que compõem o Conselho Deliberativo para explicar em detalhes o que está sendo desenhado, como é que esse projeto vai adiante, e muito em breve vai haver uma reunião no Conselho Deliberativo para que exista a aprovação. Há necessidade de 50% mais um dos votos para que esse projeto vá adiante. A tendência é que o projeto seja aprovado e ainda em 2025 o Fundo de Cotia comece a captar esse dinheiro, para que em 2026 a base passe por uma ampla reformulação, se transformando em uma das maiores do planeta. Só para completar, se o Marinax fechar com o São Paulo, há a promessa de que gente da equipe dele de captação vai trabalhar pelo Tricolor. Nottingham Forest tem como um dos seus grandes méritos a busca por atletas em todo o mundo. E parte dessa equipe vai ser destinada a atuar em Cotia. Vai haver uma parceria muito grande de troca de inteligência, de know-how, de sugestões de atletas para que o São Paulo busque preferencialmente as maiores joias. O São Paulo também se beneficia, em caso de associação ao Marinax, por ter portas de entrada na Europa para jogadores que, se o São Paulo quiser fazer negócio, Rio Ave em Portugal, Olympiacos na Grécia e Nottingham Forest na Inglaterra. Quando o São Paulo for buscar, por exemplo, um jogador no Equador, o São Paulo vai ter a oportunidade de oferecer para esse jogador a chance dele performar no Brasil, no São Paulo, um dos maiores do país, além de ter outras 3 portas de entrada no futebol europeu. O São Paulo tem convicção de que isso vai agregar ainda mais valor quando o Tricolor abrir tratativas com esses atletas. Se não for dessa maneira, com um aporte de 250 a 350 milhões de reais, o Tricolor não será capaz de concorrer, por exemplo, com o Palmeiras na busca por reforços na base. E a base do São Paulo vai continuar atrás da do Palmeiras. Só para arrematar, importante lembrar que o Verdão faturou apenas com vendas de atletas formados na base nos últimos 10 anos mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para opinar. Não esquece de compartilhar esse vídeo também. Deixa like. Abraço, tchau. Comentei também no finalzinho da live ontem a respeito de uma ligação que eu fiz ontem para o Diego Fernandes. Quem é o Diego Fernandes, Anqueto? Tá chegando agora aqui. Então vamos lá, você não acompanhou nada. Diego Fernandes é um empresário da negociação, vamos chamar assim, da vinda do Ancelotti para a seleção brasileira. Está acontecendo até o jogo aqui, 0-0 nesse momento, 10 minutos. E essa vinda do Ancelotti teve muito da participação do Diego Fernandes
que está aí bem relacionado, tem envolvimento com algumas negociações e também participou daí das questões dos ídolos do São Paulo recentemente no evento. Beleza. E aí comecei a falar assim, cara, eu tenho que investigar essa história, preciso conversar mais, preciso entender melhor o que está acontecendo, porque a gente está recebendo muitas informações, são vários dados, são várias especulações e são várias informações picadas. E aí, uma das informações que surgiu, por exemplo, foi: olha, tem agências querendo fazer essa informação, surgiu nas mídias independentes, consultei várias pessoas e muita gente me confirmou que tinham pessoas que estavam divulgando esse interesse do Diego Fernandes em querer fazer um pool de investidores, tinha apoio de bancos, vocês viram matéria na CNN saindo. Assim, a história começou a crescer, começou a rodar mais. O que eu apurei? Que o Diego Fernandes ele tem interesse de ter uma aproximação neste momento com a gestão do Júlio Casares, que tem um alinhamento maior com a Galápagos. E aí o Diego Fernandes ele quer ter uma conversa para poder, enfim, acho que mapear e tatear onde ele consegue entrar, como ele consegue entrar e o que ele pode fazer para poder, de repente, se aproximar do clube e poder fazer algum tipo de linha de SAF, alguma coisa desse gênero. E eu até comentei com vocês no vídeo recentemente, não sei se foi ontem, antes de ontem, que ele precisa de ter um candidato do ano que vem, seja na linha de sucessão do Casares ou na oposição, que encampe esse projeto dele, porque tem que brigar internamente para a mudança, dentro do Conselho de Administração, dentro do Conselho Deliberativo e depois na parte associativa. Então não é fácil. Você tem que mover uma montanha para conseguir fazer isso, e todos vocês sabem como é que é o sistema feudal político do São Paulo. Eu falei assim, bom, preciso tentar, como diz o outro, beber da fonte, como eu faço muitas vezes com relação a informações da parte interna do São Paulo, eu precisava entender essa situação dele diretamente, como é essa questão do Diego, entender de repente do próprio Diego o que rolou, para saber como é que ficou essa situação, né? Liguei para o Diego Fernandes e falei para ele, tudo bem, Diego, eu sou do blog do São Paulo, meu nome é Alexandre Zanqueta, e queria saber uma posição tua, oficial, sem intermediários, para saber o seu real interesse, os seus interesses diretos com relação ao São Paulo. As situações, a gente vem ouvindo muitas coisas na mídia, pedi desculpa por entrar em contato direto para poder ter as informações, mas que eu queria passar uma informação fidedigna para a torcida do São Paulo e comunicar o real interesse sem essa coisa de intermediário, sem essa coisa de boataria, de que tem agências por trás, tem bancos e tem não sei o quê, para a gente poder entender direitinho a relação dos fatos e o real interesse dele partindo da boca dele. E o Diego, ele foi educado, ele me respondeu, ele falou, olha, neste momento eu não tenho nada para falar publicamente, nesse momento eu não tenho nada a declarar referente a esse assunto, muito possivelmente também, pelo que eu entendi, aí é uma conclusão minha, porque ele não teve esse contato ainda com relação a este assunto, nem com Casares, que ele parece que está buscando uma conversa, ou com ele, ou com o superintendente do São Paulo para tratar desse tema, e ele não quer abrir publicamente ele ainda, sem que isso esteja claro, ou que isso esteja formalizado com os poderes do São Paulo, para que ele abra publicamente com relação a esse assunto. Então, apesar de eu ter conseguido esse contato, o Diego ter sido muito educado, ele realmente se mostrou com pressa para desligar a ligação, mas em nenhum momento foi deselegante ou qualquer coisa do gênero, pelo contrário, e simplesmente disse, nesse momento não tenho nada a declarar realmente relacionado a esse assunto. Então a gente não tem muita coisa, infelizmente, para trazer. Eu falei até no grupo de membros, falou, pô, Zanqueta, antecipa alguma coisa para a gente. Eu falei, não se animem. Mas, obviamente, eu entrei em contato com ele, liguei para ele, para tentar buscar essas informações e falar com vocês referente a isso, né? Porque a busca da informação, vocês sabem, aqui no blog do São Paulo, ela nunca cessa, apesar da gente não ter conseguido obter muitas coisas. Internamente no São Paulo, o que eu sei não houve contato ainda
não teve conversa ainda e o Diego Fernandes está querendo apresentar o seu projeto, aí, a sua estrutura de trabalho e quer ter essa conversa referente a este assunto que estamos vendo falando. Independente de Diego Fernandes, Marinakis, Nasser, seja quem for aí, dono, Textor, qualquer um que vocês queiram elencar aí como dono de clube no mundo todo, seja qual for o grupo, seja qual for o nome, seja qual for a pessoa, eu particularmente faço gigantesco e enorme voto de que o São Paulo se torne SAF. O sistema político eleitoral do São Paulo, para mim, já está morto e está levando a instituição junto com o sistema. A gente precisa mudar, precisa ter uma alteração, precisa ter uma mudança, e para mim não importa o nome da pessoa, não importa quem seja, qual grupo, eu acho que o futuro do São Paulo ele tem que ser, no curto prazo agora, uma mudança, uma troca de sistema. E para mim o sistema ele só vai começar a dar ganho de competitividade, ganho de poder, mudança, recuperação de credibilidade, estabilização assim para o torcedor se reaproximar e ter uma nova linha de luz no fim do túnel e esperança, depende muito dessa mudança como SAF. Tomara aí que o Diego tenha sucesso ou não. Agradeço a educação que ele me recebeu, apesar de não ter aberto o assunto, e entendo com relação a isso, acho que faz sentido, né? Porque, convenhamos, vamos ser justos. O Diego Fernandes, ele está falando de colocar bilhões no clube e ele tem duas opções, ele fazer isso do jeito sério ou ele fazer isso do jeito mais focado na parte populista, né? Que é movimentar o externo para o interno, mas quem conhece dos meandros e entende dali dos entrelaces da política de São Paulo sabe que o melhor é que você tente resolver internamente esse assunto. Então fica aí a nossa expectativa, porque até agora não há nada concreto sobre esse assunto e ele próprio não quis falar sobre essa questão do Diego. Eu tentei, fiz o melhor que eu pude aí para trazer para vocês mais informações referente a esse assunto e até onde eu sei ele quer um candidato que encampe essa ideia e entre com essa questão da idealização disso para que ele possa, no próximo mandato ou até antes, fazendo essa questão da separação do social para o futebol profissional e o São Paulo possa ter um foco voltado para ter essa mudança institucional tão necessária no final das contas. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O que aconteceu para que uma direção tão fechada em si, tão monocrática, porque tem o conselho todo, ou pelo menos tinha, né, todo a apoiando, uma direção que, quando monta um conselho fiscal, não atende o pedido de um conselheiro fiscal, de ver um contrato, de ver contratos dos jogadores, contratos de trabalho dos jogadores, não mostra. O que aconteceu para essa mudança? Enfim, foi a perda de apoio político, foi o Casares ser xingado e vaiado no Morumbi, ser tão criticado pela imprensa, a imprensa generalista e a imprensa especializada. O que será? Foi a vaidade ou foi justamente esse escândalo da arbitragem e daí o argumento utilizado pedindo transparência da CBF acabou, como disse o próprio Alexandre Gisbert na nossa live na segunda-feira, o próprio argumento da transparência caiu tão esquisito, né, tão contraditório na boca de Júlio Casares, que agora realmente chegaram à conclusão que agora não dá, vamos ter que abrir um pouquinho de informação. Ou é tudo isso, hein? Quem começa? Vai você, Xará? Então, é realmente uma junção. Foi basicamente tudo isso que o Maurício trouxe. A pressão está sendo muito grande, externa e interna também. O Casares tem perdido ali apoio político também, até dos seus pares.
os protestos também da torcida, cobrando um pouco mais de transparência, e também o fato de você pedir essa transparência para a CBF, sendo que você acaba não sendo transparente. Então foi uma junção de fatores que fazem realmente o Casares ele tomar esse tipo de atitude. O que mais pega justamente é esse momento político, porque, como eu trouxe, a pressão para o Casares está sendo muito grande. Conversando com várias pessoas, é o pior momento político do Casares. Muito por conta e se inicia lá com déficit, lá em dezembro de 24, vem agora com as amarras do FIDIC, vem com as vendas, vem com o FIP de Cotia, que até o momento não está sendo votado muito porque já há uma rejeição lá dentro. Então é pelo menos uma forma do Casares tentar amenizar a crise política na parte externa. Na parte interna ele vai tomar algumas outras atitudes ali para, quem sabe, conseguir ir para um último ano um pouco mais tranquilo. Mas eu coloco muito mais na conta dessa pressão política, mas chega a ser irônico você pedir transparência da CBF, sendo que na sua casa as coisas não são dessa forma. E mais, né, Xará, eu fico bastante incomodado com um ponto que você trouxe aí, que a gente vai abrir aqui os treinos, vai divulgar boletins médicos, vai falar do valor dos jogadores, mas não vai falar da grana. O São Paulo está na situação que está porque a dívida do clube está batendo na casa do bilhão. O São Paulo passou a temporada inteira sem poder gastar um centavo com contratação de jogadores, né? Contratando jogadores só naqueles que conseguiam negociar um salário ok, mas sem valor de transferência, né? Não conseguiu tirar nenhum jogador de nenhuma outra equipe. Vendeu praticamente 20 jogadores do atual elenco, inclusive as grandes promessas, né? Os grandes jogadores que teriam um potencial aí de ganhar valor de mercado, que foram essa geração aí que venceu a Copa São Paulo, e não trouxe melhoria, né? Ou a melhoria que a gente vê nas contas, elas são dadas a conta-gotas, né? Então, não dá para ser meio transparente, né, Maurício? Eu acho que ainda mais para um clube que passa por esse momento de dificuldade, eu acho que precisa realmente abraçar esse conceito todo, porque senão surfar mais uma vez no oportunismo, como ele fez aí nas promessas de campanha, como fez aí em outras entrevistas. Você vê, entrevistas para veículos de reputação, nossos amigos aí do Arquibancada Tricolor, com Belmonte, o próprio Bola da Vez, lá da ESPN, com o nosso amigo também, André Plihal. Então você vê que o Casares ele até se manifesta, vez ou outra, para um veículo que ele considera mais... não sei se a palavra é dócil, eu não quero criticar aqui os colegas, acho que tem um contexto para se fazer as entrevistas, mas sempre em contextos mais favoráveis. Ou quando a situação, como disse o Alex, está insustentável. E está insustentável porque ele precisa aprovar essas parcerias econômicas, principalmente, porque, como até disse aqui um colega aqui, eu vou tentar puxar aqui o comentário, aqui, ó, Pedro Tavares, né? O FIDIC deu certo, o Casares era o principal beneficiado, porque ele tem que receber o dinheiro que ele emprestou. Na verdade, ele se tornou avalista do São Paulo em vários empréstimos bancários, né? Então, de novo um objetivo particular, né? E o que se espera disso, né? É para o Casares conseguir fazer seu sucessor no São Paulo? É para ele próprio também alçar algum outro tipo de cargo, seja na Libra, seja numa eventual SAF? Primeira pergunta que eu faria para o Casares é o seguinte: Casares, você tem intenção de se tornar presidente de uma eventual SAF do São Paulo? Porque a gente viu isso acontecer com outros dirigentes, com o próprio Marcelo Paes lá que está no Fortaleza, né? O cara prepara, entre aspas, o terreno e depois se torna CEO. E aí, como CEO, tem realmente... Ele pode até se virar o gestor, digamos, do FIP de Cotia, né? Pode se tornar aí, digamos,
uma pessoa que vai ter poder de veto até nas decisões do clube. Então isso é sair do poder, ou, enfim, qualquer outro tipo de aspiração política ou qualquer outro empreendimento que ele venha a ter, mas usando o São Paulo como sua plataforma, como seu palanque, né? Isso que acho que a torcida cansou, Mal. Não quer mais fazer com que o clube seja palanque ou plataforma para pessoas se promoverem às custas da paixão, da devoção e até do financiamento do torcedor, né? Porque é o torcedor que paga, entre aspas, o salário do Casares, comprando ingressos, comprando camisas, se associando, enfim, de várias formas. Porque o Casares, inclusive, ele é remunerado pelo São Paulo. Então, de fato, é legal que isso tenha acontecido, mas temo que seja mais uma iniciativa eleitoreira, digamos assim, Mal. O São Paulo deu mais um passo importante para manter sua imagem de credibilidade no mercado do futebol. Nesta sexta-feira, o Grêmio confirmou ter recebido $1,4 milhão do clube paulista, valor parcial referente à contratação do atacante Ferreirinha. O montante faz parte do acordo total de $2,5 milhões firmado no início de 2024 entre as duas diretorias. Mesmo com uma quantia ainda pendente, o relacionamento entre São Paulo e Grêmio segue em clima de respeito e cooperação. O tricolor está muito perto de fechar a contratação do jovem Titiman Júnior, promessa do futebol guatemalteco, reforçando a política de captação de talentos internacionais em Cotia. Titiman Júnior é filho do ex-jogador Marvin Titiman Ávila. Ele chega com a perspectiva de se desenvolver em uma das melhores estruturas de base do continente sul-americano. O clube paulista oferece a ele não apenas um contrato profissional, mas um projeto que inclui formação acadêmica, acompanhamento psicológico e um planejamento de evolução que pode levar até o elenco principal. Titiman já teve passagens por avaliações em clubes como o Grêmio e despertou interesse de olheiros da América do Sul. E aí, torcedor, agora voltando a falar sobre os investimentos para o São Paulo. Você prefere a aprovação do fundo de Cotia ou o investimento capitaneado por Diego Fernandes? Espero a sua opinião nos comentários. Precisamos discutir e usar o espaço nas mídias sociais para pressionar a diretoria do tricolor a tomar melhores decisões para o clube, portanto não deixe de comentar.